Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Nós estamos em mais uma transmissão aqui de Black Yellow Brasil ao vivo. Eu, Danilo, com Léo Lima, Ricardo Rezende, Germano Coutinho. Falamos de Training Camp, nosso último programa. Vamos falar de cotações. Eu juro pra vocês que eu tô a semana inteira tentando lembrar essa palavra específica, chamada cotações. Eu consegui dizer em alta, em baixa, eu consegui dizer estoque, o termo em inglês mesmo, mas cotação, que é o principal, nossa língua portuguesa eu não consegui, mas finalmente saiu. Qual é o nosso objetivo nesta área do programa? É a gente falar sobre jogadores que, pelas movimentações dos Steelers, pelos comentários e tal, eles estão em alta, com torcida, com comissão técnica, ou em baixa, que a gente tá com péssimas expectativas para o jogador no futuro. Vamos abrir aqui com um jogador em baixa, que eu sei que é ridiculamente fácil, e é só por isso que eu vou abrir para dar o exemplo para vocês. O jogador mais em baixa possível no Pittsburgh Steelers se chama Mason Rudolph, tá? Ele era o quarterback 2 no ano passado, ele viu o quarterback 1 se aposentar, a vaga abriu instantaneamente para ele, e como a gente mencionou algumas vezes, no mesmo dia ele perdeu o emprego e a namorada, noiva, a esposa, né? Ben Roethlisberger foi embora e o Steelers foi atrás de Mitch Trubisky, já no dia 1 da Free Agency, e no draft, na primeira rodada já trouxe Kenny Pickett, e no dia 3 do draft ainda trouxe Chris Olave, que é para enterrar todas as expectativas de Rudolph sobre um futuro em Pittsburgh. Então ele está claramente muito em baixa, ele vai ser muito usado, muito falado e aparecer muito para as questões de revenda, né? Você precisa botar na vitrine para a galera saber que você está revendendo, mas sinto muito, eu não acho que tenha muita chance. Vamos dar uma girada aqui sobre jogadores em baixa. Germano, nesse sentido aí, quem é um jogador que você imaginaria? Em que sentido exatamente? Um que tá em baixa ou em alta? Em baixa. Rapaz, o jogador que esteja em baixa, deixa eu dar uma pensadinha aqui. Eu tenho um aqui na mão. Pronto, diga aí, Léo. Kevin Dodson. Boa. Kevin Dodson Boa. é o cara que eu achei que ele fosse estar titular, absoluto. Não esperava ver ele brigando por posição com o Kendrick Green, mas me surpreende. Me surpreende negativamente, porque, cara, era um cara que tinha tudo pra assumir o guard ali, tinha tudo pra assumir o miolo da OL, fazer uma baita dupla com James Daniels, né? E ainda, não sei, eu tenho visto mais chance dele perder a posição do que ganhar. Todo ano o Kevin Dodson passa por essa, né? Incrível. Ano passado, mesmo quando a gente pensou que o Kevin Dodson estava consagrado para ser o titular, ele perdia vaga, entrava, jogava com o pessoal da turma do terrão mesmo, o pessoal lá embaixo, e foi escalando. Não sei o que é que tem nessa relação com o Kevin Dodson para isso. Mas é justo, bom nome. Pronto, eu acredito que eu pensei eu não pensei exatamente em um jogador exatamente, mas a gente até andou falando sobre isso. Uma posição que está bem recheada de jogadores é a linha defensiva. Realmente ali está uma disputa muito, muito, muito pesada, literalmente e figurativamente também. Tá uma disputa bem pesada, porque assim, se a gente parar para pensar, quem são os jogadores que a gente tem já basicamente garantidos? O Cameron Hayward, o Tyson Alualo, o Wormley, o Ogunjobi, então nós já estamos em 4. Tem o nosso querido Laudermilk, 5, o rookie que a gente... Rookie não, né? Um cara que vai ser segunda lista, que a gente deposita aparentemente muita expectativa. E a 6ª vaga, eu diria que tá como o Montrevious Adams. Eu acho que esse cara aí é um cara que foi contratado, que renovou, melhor dizendo, né, o contrato dele, então a gente tá em 6. Sendo que a gente tem muita gente além deles. Eu já citei o Chris Wormley, ou não? Já. Sim. Já, né? Pronto, então. Inclusive, eu até trocaria. Eu acho que o Adams está com mais moral do que o Laudermilk. Ele tá treinando como novo tackle titular. Sim. É porque o Laudermilk é um cara que a gente fez um trade-up, uma coisa que não é muito comum. Eu penso que eles entendem o Laudermilk como um cara para trabalhar, né? Para trabalhar, para talvez no ano 3 já ser aquele cara que já chegue mais pronto.
E eu não citei o DeMarvin Leal, que seria o 7º nome, que é um cara que não tem como a gente deixar de fora. Então, assim, a gente já tem 7 nomes. Eu acho muito difícil a gente levar 8, por exemplo. Então, eu diria, então, que um jogador que está em baixa, ou melhor, 2 jogadores que estão em baixa seriam a dupla de irmãos, o Carlos e o Khalil Davis. Eu realmente não vejo como eles vão conseguir uma vaguinha nesse time, nessa rotação da linha defensiva. Eu estou achando extremamente difícil mesmo. Os dois também estavam... são jogadores que se cair no practice squad, ninguém vai chorar muito, né? Realmente. Fora a mãe deles. E o Mondô, né? Nosso queridíssimo Mondô, que é aquele cara que vira e mexe e tá lá no roster principal, que vai pro practice squad, que depois sobe. Acontece algum hecatombe com alguém, o cara sobe, enfim, faz. Ele é o cara que vai de primeiro reserva pra esquecido. Com uma facilidade que, meu Deus do céu. E é aquele cara que é bom você ter no practice squad, porque, sei lá, não é emergência lá, o cara sobe e faz um trabalho adequado, não é o melhor do mundo. Conhece o time já sabe como é que roda o jogo. É bom de vestiário, aquele cara da resenha, né, que todo mundo já conhece e tal, não sei o quê. É sempre bom ter essa figura. O famoso, eu sempre faço a comparação com o Vampeta na Copa 2002, aquele cara de elenco, aquele cara do pagode e tal. O cara do Tantan. O cara do Tantan que não pode faltar. Exatamente, é a cara do Mondô esse negócio, é a cara dele. Essa aí é pra quem disse que branco não pode tocar samba. Ricardo Rezende. Traga-nos um jogador em baixa, na sua opinião. Eu falei dele no início, pode ser até um pouco contraditório eu trazê-lo aqui, e não é nenhuma ofensa nem nada, muito longe disso, é mais pela posição, inclusive delicada, que não só ele, como toda posição naturalmente se encontra atualmente, que todos os holofotes estão em cima deles. Então, o quarterback dá um passo errado, um passo mesmo, anda errado, tem 50 pessoas olhando para ele, o que é que ele tá fazendo. Então, jogador que tá em baixa, que posso estar sendo injusto, porque eu tô muito ansioso e tô com a expectativa alta de vê-lo bem aqui em Pittsburgh, nesse início de era pós-Ben Roethlisberger, é o próprio Mitch Trubisky. Por toda a expectativa, acredito que se é criada ao redor dele. Então, a gente vê todas as sessões de treinamento, a Mitch Trubisky errou os 4 passos, a Mitch Trubisky teve uma interceptação, Mitch Trubisky está tendo dificuldade no ataque. São todos os relatos, é um Big Brother em cima do jogador, basicamente. É uma pressão. Então, pelo volume de informações, pelo que a gente está vendo, até é um pouco complicado para mim não botá-lo aqui, mas com grande potencial de dar a volta por cima, algo que eu acredito demais que ele vai dar. Tem uma semana de training camp, basicamente. Tem uma semana. 2 dias, vai, 2 dias. 2 dias, exato, perfeito. 2 dias de training camp. Estou muito curioso para ver como vai ser a distribuição de snaps da pré-temporada desses jogadores. Como é que vai ser? Como é que vão separar isso? Até que ponto eles vão querer dar muitos snaps a Mitch Trubisky? Estou bem curioso para ver a respeito disso. Por enquanto, ele está com a setinha apontada para baixo. E aquilo, era 880. Ou ele estaria voando por besteira que ele fez nada. Então, um passe. Agora sim, me subiu. Agora tem o quarterback. Como ele tá errando, tendo interceptação e tudo mais, obviamente. Deve ser o primeiro ano que a gente vai ver os 3 realmente jogando pré-temporada. Todo mundo jogando para ver quem que vai render melhor. Exato. Todo holofote que tem em cima dele. Quando eu digo render, eu não digo nem meter uma touchdown. É quem rodou melhor o esquema de jogo. Às vezes o cara não conseguiu nem marcar, mas tá rodando o esquema de jogo, cara. Jogo é jogo, treino é treino. Exato. Vamos virar aqui para em alta, então. Curiosamente, um dos jogadores que eu imagino que estejam em alta na temporada é Mitch Trubisky. Porque, pessoal, ele começou na liga com a escolha número 2, tá? Mas já foi contestado desde o momento da escolha. Mas é uma escolha número 2 de draft, tá? Você espera grandes coisas de um quarterback na primeira rodada, imagina o segundo geral. Foi todas aquelas tentativas em Chicago, trocou de técnico, ele viu toda a era Matt Nagy rodando ele com ele. Desceu horrores. Aí ele vai pro Bills, como reserva já. Ali a expectativa já era de, você começou a ser um reserva, quarterback, você vai continuar como reserva de quarterback o resto da tua carreira. No máximo. Daqui é só pra trás. Daqui pra frente é só pra trás na tua carreira.
E de repente ele é contratado numa free agency como sendo o quarterback que potencialmente pode melhor rodar o jogo do coordenador ofensivo, que finalmente vai ter a chance de rodar o esquema dele próprio, né? Não o esquema do time que ele já tinha em mãos. Lembre-se sempre que bons técnicos preparam esquemas para o que eles têm em mãos, não colocam nas mãos dele o que é melhor para o esquema, tá? É sempre um balanço, mas em geral é melhor você adaptar ao que você tem. Então, agora que Matt Canada tem à sua disposição a oportunidade de montar o seu esquema, ele foi atrás de Mitch Trubisky. O Steelers contratou um quarterback free agent no primeiro dia de free agency, sabe? Danilo, ele não foi trazido para ser o próximo franchise quarterback dos Steelers. Não tem problema. Ele foi trazido para ser o titular na temporada 2022. Por mais que eu acredite mesmo que é sincera a opinião lá do Three Dogs One Bone, tá uma competição aberta entre os três, você olha para o que é o Pittsburgh Steelers e você sabe que o titular é Mitch Trubisky, a vaga é dele para perder. Então ele saiu de um reserva para um quarterback titular. É um quarterback ponte, mas é um quarterback titular. É uma oportunidade dele de ganhar alguns anos na liga sendo titular, vendo o campo, jogando nessas condições, tá? Se eventualmente pinta um time que tá completamente quebrado na situação de quarterback e decide dar um voto de confiança, por quantos times Teddy Bridgewater não foi o titular recentemente. Fitzmagic, Tyrus Taylor, Ryan. Todos esses. Então, a NFL tá garantida nesse esquema de existem quarterbacks titulares, elites, quarterbacks de franquia, existem quarterbacks reservas, Chase Daniel da vida, e existe o quarterback ponte. É o cara que você quer que ele seja reserva porque o teu mais jovem se desenvolveu. Enquanto ele não desenvolve, você vai jogando com o cara. Então eu tenho o Trubisky como um jogador em alta, Ricardo. Justo. Quer trazer mais um nome para nós, nessa condição já de alta? Trago só com ele na ponta da língua. A confiança que o senhor... Eu tô super tranquilo com isso, tá bom? A confiança que o senhor Demore Jr. tá na posição do left tackle. Ele chegou, assumiu, o time não tá nem preocupado olhando a opção no mercado. Vamos trazer competição para a posição de linha ofensiva mais importante que tem teoricamente. Lá proteger o lado cego o lado cego do seu quarterback dentro de uma divisão extremamente física, com pass rushers de elite, e o Demu tá lá pleno, firme, confiante, titular, soberano, e deve seguir assim. Tô bem curioso para ver os relatos do Demu. Poucos dos relatos é de um natural desenvolvimento dele. Claro, muito difícil esperar que o Demu vai ser, sei lá, top 5 left tackle da NFL, quem sabe top 10, né? É difícil a expectativa, mas pela maneira como ele chegou aqui, uma escolha de quarta rodada, foi conquistando seu espaço aos poucos, sendo moldado muito, apanhando dentro de alguns jogos, inclusive, ele tá muito bem cotado. É um cara que cresceu muito, né? Acho que o último jogo dele que também levanta esse estoque, cara. Ele fez um baita jogo contra o Myles Garrett, talvez o segundo melhor edge da liga, se não o terceiro. Primeiro não dá, né? E cada vez mais vem crescendo, vem se firmando como titular. Saíram notícias hoje de uma possível troca pelo Tevin Austin. Tevin Jenkins, isso. Tá com Austin na cabeça. Que é um cara que o Steelers chegou a olhar também na época do draft dele ano passado. É um cara que eu acho que o Steelers tem que estar de olho, porque pode ser uma oportunidade, mas não acho que vai movimentar, não. Eu acho que o Steelers tá bem confiante com o Demu. Acho que ele conseguiu dar esse passo acima, né? Conseguiu dar esse step back para pelo menos merecer uma temporada como titular, tirando uma temporada de calor, né? Aqui entre nós, o desempenho de Demore, o desempenho de Chuks Okorafor não deveria ter qualquer interferência no Steelers negociar ou não o Tevin Jenkins, tá? A resposta tem que ser sim, independente do desenvolvimento dos caras. Mas vamos lá, Léo. Me traz um nome que você vê em alta aí no Steelers. Cara, eu vou trazer Myles Jack, o nosso tackle, rei do tackle, né? O cara que tá surpreendendo positivamente. Ele veio de uma temporada ruim, mas assim que chegou, e junto com a chegada também do nosso coordenador, esqueci o nome dele, Brian Flores.
Vou falar o Carol Austin. Cara, é uma dupla que tem tudo pra dar certo, é uma dupla que tem mostrado bem nos treinos. A gente mal vê o Devin Bush ser citado. Pelo contrário, a gente vê o Devin Bush ser citado quando é em relação à disputa com o Spillane, disputa com o Buddy Johnson, com o Mark Robinson, que chegou agora também. Mas o Miles Jack parece ter se consolidado como inside linebacker do time. É o cara que vai fazer o trabalho sujo. E talvez é um cara que vai deixar aquela falta de Vince Williams pra trás. A gente sentiu muito ano passado essa falta. É um cara que tá bem ativo nos tackles, andou até dando umas disputas aí em treino com running backs. E é um cara que eu acho que chega na temporada em alta. Chega bem. Muito bem. Germano. Eu vou me manter na mesma posição do linebacker e eu vou destacar o Mark Robinson, na sua escolha de 6ª rodada, por um motivo bem específico. Acho que todo mundo aqui já sabe que ele é um cara que ele só atuou um ano como linebacker. Antes ele era running back, então assim, tem esse problema da transição, um cara que vai precisar de mais tempo para poder se destacar, para poder aprender a posição. Mas o que eu vi dele parece que é um cara que tem muito instinto, cara que parece que nas chances limitadas que ele teve, ele tá indo bem. Não é aquele cara que vai ser titular, não é aquele cara que vai brigar por isso nesse primeiro ano, mas é um cara que eu tenho ouvido coisas boas. E parece que é um jogador que o coaching staff gosta e que tem planos interessantes para ele, caso ele realmente consiga se desenvolver no nível que os treinadores esperam. E claro, a gente tem que lembrar que a gente tem o Brian Flores, né, que é um cara especialista na posição linebacker, que pode pegar esse jogador e fazer dele um pequeno projeto. É isso, pelo menos foi essa a nossa sensação na época do draft, na época da escolha dele, porque realmente é um cara muito cru, mas que tem todo o atleticismo do mundo, todo o instinto do mundo para se dar bem na posição. Então é um cara que, na minha opinião, está em alta, por estar se desenvolvendo, por ter mostrado coisas boas em campo. Eu vi reportes de que ele realmente tem esse diferencial do instinto, que é um cara que tem muito instinto quando ele joga, que ele consegue ver para onde o running back vai, não muito pela leitura de jogo, mas às vezes por achar que ele vai por ali, por uma questão de prática mesmo. Afinal de contas ele era running back, então por isso eu destaco aí o Mark Robinson como um cara que está em alta, não para ser titular ou algo do gênero, mas sim porque é um cara que tá, até o momento, parece que está demonstrando esse potencial que a gente viu nele na época do draft. Boa. Não é coincidência o tanto de destaque positivo que a gente tá vendo na posição de inside linebacker, né? Chegada do Brian Flores, até o Robert Spillane tá saindo bem. Bastante, né? Sim. O Buddy Johnson tá como? Tá lá. Cara, eu vi um tweet sobre ele. Tá lá. Eu gostei. Ele definitivamente é um jogador dos Steelers hoje. É isso. Mas eu vi um tweet que era citando ele, Devin Bush, Spillane e o Mark Robinson, do tipo, estão brigando por posição. Que beleza. Enfim, né? Tudo bem. É isso. Bora pra mais uma rodada? Eu posso até começar com você mesmo, Germano. Traga mais um cara em baixa para os Steelers. Rapaz, em baixa, tá. Eu vou trazer um cara meio obscuro. Realmente um cara meio obscuro. Se eu falar o nome dele errado, por favor, me corrijam. O Sternberger. O Jace Sternberger, que é o tight end. Eu acho que ele era de Texas A&M, né? Se eu tô enganado. Era do Packers. Exato, mas no college era de Texas A&M, se eu não tô enganado. É um cara que eu lembro que a gente gostava bastante na época do draft. Inclusive, deve ter aparecido em alguns mocks aqui na época. Mas, pelo que eu tô vendo, assim, as duas primeiras vagas, elas estão muito bem consolidadas, não tem muito o que discutir. Realmente não acho que vai existir muita mudança. E a terceira vaga é do NEP, né? Até agora vai ser do NEP. Então, por essa razão, eu diria que é um jogador que está em baixa, porque realmente a competição que ele está tendo, que eu não vejo a gente levando 4 tight ends pro roster final. Eu não vejo. E até o momento... 4 tight ends com 8 wide receivers, o negócio começa a pesar, né? Exatamente. E até o momento, quem aparenta estar na frente é o nosso queridíssimo NEP. Afinal de contas, temos que deixar os líderes do elenco felizes. Germano, por favor, para os novos ouvintes, descreva o que é o NEP. Rapaz, NEP é uma sigla que foi inventada aqui pelo Black Yellow BR, patenteada pelo Black Yellow BR, que é um diminutivo de nepotismo. A gente utiliza essa sigla para falar dos irmãos dos jogadores que a gente tem, até porque são vários. Então, na categoria nós temos o Conor Hayward, nós temos o Derek Watt, nós tínhamos o nosso queridíssimo running back, o Terrell Edmonds, o Trey Edmonds, Khalil Davis. Mas esse aí, o Khalil Davis nem tanto, né? Porque aí... Esse é mais fácil rodar os dois irmãos juntos. Exatamente. Manter a família unida no desemprego. Exatamente.
Exatamente. E também serve para aqueles jogadores que têm algum nível de parentesco com o pessoal do coaching staff ou então ex-estrelas, né? Como o queridíssimo... O Jerry Waller agora. Que a gente falou no começo do programa. Então, é o Nep. Mas a posição também pode ser conhecida, se ele for especificamente running back ou fullback, ela também pode ser conhecida como family back. Também é um termo muito utilizado aqui por nós. Perfeitamente. Então, o cara que o Germano se refere nessa posição específica é Connor Hayward, que há relatos de que ele começou o training camp treinando junto com os tight ends. Ele treina tudo, tá? Treina tight end, treina muito special teams, que deve ser a principal atribuição dele nesse começo. NEP é um termo mais amplo, né? Vale para todo mundo. O NEP vale para todo mundo. É isso. Quando a gente for citar o elenco, a gente tem que colocar a vaguinha lá, NEP 1, NEP 2 e NEP 3, né? Para ter a sequência dos caras. Ricardo Rezende, traga-me mais um nome em alta, em baixa, na verdade, do Steelers. Mais um nome em baixa. O Germano passou para falar do Jace Sternberger, que tá tendo uma oportunidade agora, porque o Pat Fremont tá com uma leve lesão e não tá treinando, mas para o perfil de tight end que o Steelers tem, apesar de toda a experiência, badalação em torno do nome, não é um que deve fechar no roster principal. Não tem valor no special team, não é um cara que se diferencia pelo bloqueio, ele é um puro tight end recebedor. Para isso a gente já tem um Pat Fremont que está muito bem. Então o Sternberger ele não tem espaço aqui, de fato não. Tem que sair muito da zona de conforto dele para poder conseguir o espaço. A gente vê o Zach Gentry, que foi muito bem na temporada passada, já está afirmado basicamente. O Kevin Rader, que é um ótimo bloqueador e que atua no special team, um grande diferencial. E tem rodado na frente do Sternberger, né? Exato. O nome que está aqui no Steelers há alguns anos. E ainda tem essa onda aí, né, do NEP, que a gente nem sabe exatamente qual a posição que o Connor Hayward tá. Você sabe que ele vai estar lá. Agora, do que ele vai jogar, a gente ainda não sabe. Mas sabe tô aquela super posição, ok com isso. Sabe aquela posição que você utiliza muito em high school, tipo atleta? É a posição do Conor Hayward, velho. O cara é atleta. Ele vai estar ali. Só pra não aparecer 4 tight end, ele vai como 2 fullback. É isso. Exato. Se falaram assim, Conor, seja a bola. Se furar a bola. Conor, seja a bola. Ele para aqui, ó. Ele para, bota a mãozinha aqui, ó. Vambora. Qualquer coisa, velho. Ele faz qualquer coisa. E tá certíssimo, pô. Tá certíssimo. Sim. Só não dá pra ele ser o chiclete do Dennis Smith. Aí realmente não tem condição, não. Mas tirando isso, ele faz de tudo. Então, o Jace Sternberger tem 2 menções. Quer trazer mais um nome, Léo? Eu vou trazer o Laudermilk. Muito por... Não por ele em si, mas eu entendo que quando a gente draftou ele, foi pro futuro, mas eu também entendo que já era pensando um pouco numa saída do Twitch. E ainda assim, o Steelers foi atrás do Ogunjobi. Então acho que isso abaixa um pouquinho o estoque dele. Acho que ele cai nisso. Não chega a ser uma baixa, mas é um cara que eu esperava estar mais consolidado hoje. Talvez tendo mais snaps, aparecendo mais. Tivemos o Travis Adams treinando como no time titular, na ausência do Alualo, e eu não consigo ver o Laudermilk tomando a frente do Omni, por exemplo. Eu acho que ele é o 4º cara ali de DT para entrar. Não consigo ver ele tomando essa posição. Então acho que ele dá uma regredida. E talvez seja até o 5º, dependendo de como o DeMarvin Leal começar a aparecer, né? Fechando aqui esse bloco de em baixa, eu fico com Anthony McFarland Jr., porque ele é claramente um running back que é para ter esse lance de recebe mais a bola, ele tem esse perfil mais de drible do que de ir pro físico, e aí o Steelers traz um cara um pouco, mas é mais veterano em Jeremy McNichols, que é para concorrer diretamente com ele, que esse parece ser o rolê do McNichols, e aí você tem 2 jogadores parecidos, é capaz do Steelers ir no cara mais veterano e não no cara que tá há mais tempo no elenco. Então McFarland a gente também já tá num ponto de que quer que siga em frente, né? Beleza, já, mano, vamos fechar aqui com mais uma rodada de alta? Tem algum jogador que lhe agradou aí nesse período? Vamos embora. Mais um jogador em alta. Rapaz, eu vou destacar o James Daniels, o cara que chegou lá vindo do Chicago Bears, o cara que aparentemente tá dominando ali aquele interior de linha ofensiva, tá dando muita chance, tá sempre ali em destaque. E é um cara que a gente já queria, principalmente o Ricardo. O Ricardo vivia falando nele e realmente gostava do jogador. É um cara que tem muita flexibilidade ali no meio da linha, pode jogar de guarda, pode jogar de
de center, e aparentemente a disputa maior está na posição de left guard, né, entre o Kevin Dotson e o Green. Então, por essas razões, eu diria que o James Daniels está em alta, porque realmente chegou para resolver o problema e aparentemente está resolvendo até o presente momento. Inclusive, reforço, porque o meu outro jogador em alta aqui é Mason Cole, ao center. O cara que eu tinha a expectativa de que fosse ser trazido para ser uma disputa, para ter uma rotação ali de inside offensive line, para ele ser um reserva, mas ele imediatamente está encaixado como center do time e ninguém está nem preocupado com isso. Tá com toda a impressão de que a vaga de center é dele mesmo nesse time, e assim teremos. Então o Mason Cole tem toda a expectativa em alta, Ricardo, que é o seu nome pra gente fechar. Justo. O nome que eu vou trazer que tá em alta, ele tá falando sobre a posição de wide receiver, e de tantos nomes, o nome dele não foi citado, e ele tá tendo oportunidade para treinar entre os titulares, que é o senhor Cody White. Já tá no Steelers desde temporada passada. Ele chegou a participar do roster final na temporada passada, tá com espaço de novo esse ano, longe de afirmar que ele vai ficar no roster final ou algo relacionado a isso, mas dentro de uma sala de wide receivers tão recheada, tem jogadores com experiência consagrada na liga, como o Anthony Miller, como o Steven Sims, tem o Miles Boykin. O Cody White ainda consegue ter espaço para treinar com o time número 1, na ausência do Deontay Johnson. Mesmo quando o Claypool não está treinando esses dias por um pequeno desconforto, pequena lesão, nada que preocupe muito, Cody White mesmo assim está tendo oportunidades lá em cima. Então é um cara de confiança, podemos dizer, ali na sala dos wide receivers. Hoje, novamente, de afirmar que ele vai ficar ou vai fechar no final, no roster final, mas cara que hoje tá bem cotado. Isso aí, Léo. Feche a nossa análise. Cara, eu acho que eu vou com um nome diferente. Acho que eu vou com o Gianna Jeffrey mesmo. Apesar de ter o Tyler Vaughn e o Steven Sims, que tem aparecido bastante, principalmente com o Kenny Pickett, estão fazendo boas conexões. Mas o Gianna Jeffrey tem... Eu gostei do que eu ouvi dele até agora. É um cara que tem tudo para ser o grande reserva, né, do time, né, o cara da rotação. É um cara já experiente, já tá indo, se não me engano, para quinta ou para sexta temporada. E que tem tudo pra ficar. Eu gostei. Tem dado dificuldade, principalmente pros tight ends. É um cara que é rápido, é muito rápido, até o que dizem, né? E era um cara que a gente não esperava muito. A gente esperava que talvez ele fosse aparecer ali para pelo menos fazer parte, mas hoje eu consigo ver o nome dele entre os 53. Então, resumindo aqui esse nosso papo, jogadores que a gente tá julgando em alta: Dan Moore Jr., Mason Cole e James Daniels, os três da linha ofensiva, Miles Jack, Mark Robinson, o Cody White e Jannard Avery. Tá? Em baixa, a gente tem Mason Rudolph, Kevin Dotson, os irmãos Carlos e Khalil Davis, Jace Sternberger, inclusive com 2 menções, Isaiah Loudermilk e Anthony McFarland Jr., Mitch Trubisky foi colocado tanto em alta como em baixa, um jogador fenômeno que do Steelers está deixando muitas dúvidas no nosso training camp. Então, fizemos uma bela análise de cotações aí do Steelers. Claro que a gente não vai fazer a análise de todos os 90 jogadores, de como eles estão. Isso você vai acompanhando o desempenho deles semana a semana no nosso training camp. Vamos fechando. Considerações finais, meu amigo Germano Coutinho. Boa noite, suas considerações finais, Germano. Sim, considerações finais. É isso, gente. A gente fez esses breves comentários acerca de alguns jogadores. Provavelmente vamos errar em alguns, acertar em outros. É sempre assim. Mas o mais importante é que a NFL finalmente está voltando. A NFL está voltando e acreditem, eu acho que ninguém gosta mais da época de pré-temporada do que esse podcast, do que os membros desse podcast, que a gente adora. A gente faz questão, a gente cancela programa com a patroa, a gente cancela programa com amigo, a gente faz de tudo para ver jogo de terrão. É sempre uma maravilha. E a gente adora debater sobre o third stringer que fez uma jogada e não sei o que e tal, aquela coisa toda. É uma maravilha. Então, assim, nos acompanhem. Eu
eu lhes garanto que vai ser um conteúdo de altíssima qualidade. Um grande abraço. Eu vou confessar uma coisa com o que o Germano falou. Final do mês eu tô indo pro Rio de Janeiro, aí essa é a passagem no dia 20 ou no dia 21. Mas no dia 20 tem jogo de pré-temporada dos Steelers de noite. Então eu vou ter a passagem para madrugada do dia 21. Do domingo, pra voar dia tranquilo. 20, Voar, exatamente. voar com uma vitória. 8 da noite sábado em Jacksonville. Qual a diferença entre viajar no sábado de noite, sei lá, de 8 da noite, e na madrugada? Dá na mesma, então vamos de madrugada. Perfeito. Rapaz, então eu acabei de descobrir que eu estaria acompanhando o jogo durante um casamento. Eu tenho um casamento nesse dia e nesse horário. Adia o casamento, Germano. Adia o casamento, Germano. Não. Quem tiver alguma coisa contra esse casamento, manifeste. Agora eu tenho. Eu tenho. Semana que vem aí, Eu não tenho contra o casamento do touchdown aqui do Steve Smith. Não, o pior. Ou melhor, né? O noivo é torcedor dos Steelers. É um amigo meu que também então tem que ter telão. O cara não consultou o calendário, pô. Rapaz, olha, aí eu tenho que defendê-lo. Rapaz, você querer. O cara não entendeu que fã da NFL casa em maio, Germano. Não tem nada, casa em junho. Você querer amoldar a data do seu casamento pra NFL é válido. Totalmente válido. Agora, pra jogo de temporada regular, pelo menos, né? E pré-temporada é complicado, meu amigo. Aí é meu limite. The standard is the standard. Faltou planejamento. Perfeita colocação do Leonardo. Porra, faltou muito planejamento. Léo Lima, traga suas considerações finais nesse programa. Você planejou aí pra pré-temporada? Cara, eu não me planejei, mas calhou da minha namorada se planejar, então, pelo menos nas primeiras semanas aí de jogos, ela vai estar viajando, então temos toda a liberdade do mundo de assistir os jogos. Talvez eu tenha que ver esse jogo contra Jacksonville no aeroporto pra buscar ela, mas é de boa. A gente bota aqui no telefonezinho, tá tranquilo, dá pra dar-lhe. Mas, cara, finalmente falta pouco pra gente ver os Steelers jogar. Falta muito pouco. O primeiro jogo, temporada agora, oficialmente volta na quinta-feira. O Steelers joga domingo, se eu não me engano. No próximo sábado, 13. Sábado, dia 13, isso. Falta pouco, cara. Eu só quero ver esse time em campo, nem que eu tô louco pra ver o Tusa Skipper jogar junto com o Chris Steele. Quero ver o Nate Gilliam bloqueando. Eu quero ver isso. Eu quero ver a turma do Terrão jogar. Eu tô sentindo falta disso. E falta pouco. Nosso queridíssimo Prombo não se encontra mais no elenco. Sim, já era. Já era o Prombo. Pelo menos a gente tem o Leglu, né? O Leglu tá lá. Tem o Leglu que, por sinal, tá em alta, tá? Não foi cortado até agora, então ele tá em alta. Porra, é difícil você cortar a cola, né, velho? É um pouco difícil, complicado. Mas olha, Danilo, você tá fazendo certíssimo. A gente tem que dar destaque para essas maravilhosas mensagens, porque é nessas horas que a gente perde a vergonha e começa a contar os causos, né? Maravilhoso. Cara, missa de sétimo dia, bicho. Balada, beleza. Agora, missa de sétimo dia, meu amigo, você tá de parabéns. Você ganha com certeza o selo Black Yellow BR de aprovação. Existe uma chance de sair triste em dobro, né? Esse que é o problema. O cara tá chorando e nem é pelo falecido Ricardo Rezende. Vocês são muito amigos, não, porque acabamos de perder aqui o jogo. Suas considerações finais, meu amigo. É bom demais, né, ter esse play-by-play de training camp rolando na timeline. É sempre bom a gente poder ver os momentos e viajar no hype disso. Mas sempre lembrar ou ficar tranquilo de que não é o fim do mundo ainda o Mitsubishi errar um passe. Não é feito um cidadão lá semana passada que quando o Mitsubishi errou o segundo passe, eu estava gritando que queria aquele Pickett no time. Vamos dar tempo ao tempo. Começou agora esse projeto, a gente tendo acesso a mais informações e aproveitar principalmente uma época divertidíssima. Eu particularmente sempre serei contra pelo fato de terem retirado um jogo de pré-temporada, porque eu sou apaixonado pela pré-temporada, sempre gostei, sempre defendi, sempre vou apoiar a pré-temporada. E é pra botar bem mais a turma do Terrão. Não digo pra ficar botando titular. Por mim, jogador titular nem entra em pré-temporada. Eu não quero ver snap de TJ Watt, Cam Hayward, Micah Fitzpatrick. Não quero. Quero ver essa turma daí do Prombo da vida, ver o Leglu da vida, ver Donovan Steiner, ver essa turma em campo que é sempre legal. Então,
Tá quase lá. Quadri Henderson. Quadri Henderson, o herói da pré-temporada. Nossa, boa lembrança do Quadri Henderson. Esse ano tem o grande Carlinhos Plantel. Precisamente. Eu só espero que o nosso amigo Eric não esteja se referindo àquele fatídico Steelers e Bengals nos playoffs. O jogo, aquele jogo maravilhoso. Como era o nome do running back dele, meu Deus do céu? O Hill? Isso, que o Hill sofreu aquele fumble no final, porque se foi esse, meu amigo, eu tenho certeza que você estragou com o casamento gritando na hora, porque não tinha como segurar não, viu? É isso. Então é isso, jovens. A gente fecha mais uma edição desta live/podcast por aqui. Lembrar sempre vocês de acompanharem @BlackYellowBR nas principais redes sociais, especialmente o Twitter, que tem belíssimo acompanhamento de todas as notícias do time, os principais destaques de pré-temporada. O Telegram tá aqui com o nosso amigo Léo, também tá trazendo as notícias. O Instagram, que tem em especial anúncios de live, podcast novo publicado. Então não deixem de conferir as redes sociais e ouvir Black Yellow Brasil em live, twitch.tv/BlackYellowBR, em podcast na sua plataforma preferida ou em fambonanet.com.br. Voltamos na semana. Então, este programa está em duas partes. A gente conversou o que foi o episódio 273 sobre notícias do Training Camp, e agora no final a gente fez o 274 com cotações de jogadores em alta e em baixa no Steelers. Não perca os podcasts. Voltamos na semana que vem, trazendo mais Training Camp, trazendo mais avaliações dos Steelers, e no sábado da outra semana, dia 13, Steelers em casa recebendo o Seattle Seahawks para a semana 1 da pré-temporada. Se já estão se perguntando, a resposta é sim, tem programa pós-jogo. Assim que termina o jogo lá, a gente entra para comentar os desempenhos, as aventuras da turma do terrão dos Steelers no Acrisure Stadium. Então, fechamos aqui o programa. Um grande abraço, grande semana para todos vocês e até a próxima. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.